Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ramiro Reis, sou professor de História. Esse ano vou dar aula de História para vocês. Vou usar esse canal para colocar os vídeos. Esse é um canal antigo que eu tinha para colocar vídeos editados. Então agora eu vou usar ele para gravar as videoaulas. Lembrando que vou tentar fazer algo rápido, dinâmico, porque vocês vão ter um complemento muito importante que é a aula no Google Meet. Então vocês têm que olhar esse vídeo, fazer a atividade escrita, né, impressa, que vocês vão receber, para só então irmos para o Google Meet, né, na semana, e aí nós vamos conversar sobre o que eu falei aqui, sobre o que foi escrito lá, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é responder a pergunta: o que é história, tá? Então, o que é história? Muitos de vocês vão pensar, primeiramente, que história é uma ciência, né? Não tá errado, tá certo, é uma ciência, né? Uma ciência humana, uma ciência que estuda o homem através dos tempos. Quem disse isso foi um historiador muito importante, um historiador francês chamado Marc Bloch. Se der, eu vou colocar a foto dele aqui. Bom, ele escreveu esse livro em 1944, chamado Apologia da História, que quer dizer defesa da história, ou propaganda da história, né? Ou o ofício do historiador. Esse é o nome do livro. Esse é um livro inacabado. Ele começou e não conseguiu terminar, depois eu vou dizer por quê, tá? Porque o Marc Bloch era um cara, um historiador que fez história, literalmente. Além de escrever a história, ele fez parte da história da França, fez parte da história da Europa, tá? Bom, esse livro foi muito importante, né? Na verdade, não só o livro, mas toda a obra do Marc Bloch, porque ele fundou uma nova maneira de ver a história, uma nova maneira de estudar a história. A primeira coisa que ele chegou à conclusão é que a história não estuda, não é o passado, não é o objeto de estudo da história. O objeto de estudo da história é o presente, porque mesmo que tu faça uma pergunta sobre o passado, tu tá fazendo essa pergunta do presente. Então, a gente, quando faz a pergunta, a gente quer saber mais sobre o presente, do que propriamente sobre o passado. A gente faz a pergunta do presente, tá? Então a gente estuda o passado para entender o presente, tá? E há os mais otimistas que acham que a gente pode, através disso, melhorar o futuro. Bom, aí eu já não sei, né? Vai depender muito de cada um e de como as coisas acontecem. Bom, mas o Mark Bloch, ele mudou a visão da história. Antigamente, a história era vista como os alunos tinham que decorar a data. Ah, que ano aconteceu o descobrimento do Brasil? Bom, em primeiro lugar, né, a gente sabe que quem descobriu o Brasil foram os índios, não foram os portugueses. Não tem como descobrir uma coisa que já tem gente morando nela. Mas, enfim, é, era difícil de lembrar, 22 de abril de 1500, né? Ou então, quais eram as capitanias hereditárias. Nossa, eu tinha que saber o nome das 15, né? Saber que nenhuma deu certo, só duas, né? Enfim, saber essas coisas era difícil e é complicado. E não vou cobrar essas coisas não, tá? Quero que vocês entendam o processo, né? Quero que vocês entendam como que a história aconteceu, né? E não datas, nomes, né? Outra coisa, a história que o Mark Bloch vai contar e vai escrever, ele não vai falar de heróis, até porque, né, os heróis a gente vai deixar para os filmes, para as histórias em quadrinhos, tá? É, e até para o futebol, vamos deixar os heróis, ó. Vamos deixar os heróis para outra coisa que não a história, porque a história é feita de seres humanos e esses seres humanos erram, esses seres humanos têm defeitos, eles fazem coisas erradas, coisas, né? Enfim. Então, o Mark Bloch vai contar a história dessa forma, né? E a gente, nas minhas aulas, vai ser assim: a gente não vai decorar nome, não vai decorar datas, tá? A gente vai entender os processos, entender as épocas, né? De maneira geral, saber o que teve, né, de específico, mas entender então que a história é a ciência que estuda o ser humano no tempo, o ser humano através dos tempos. Ah, então nós vamos estudar os dinossauros? Não. Os dinossauros é um estudo da paleontologia. Por quê? Porque quando os dinossauros existiam, o ser humano ainda não existia.
Ainda bem, né? Porque imagina, quem viu Jurassic Park, Jurassic World, sabe a treta que é viver junto com um dinossauro. Ah, mas eu vi lá nesse filme, vi no gibi. Bom, isso é ficção, tá, gente? É bem legal, é divertido, mas não é objeto da história. Os únicos animais que nós vamos estudar são aqueles animais que o homem, de alguma forma, o homem, a mulher, teve alguma relação. Tipo, a caça dos animais da megafauna no período pré-histórico. Enfim, e assim por diante, né? Nós vamos estudar os animais, mas a relação que eles têm com os seres humanos. Principalmente nós vamos estudar as mudanças, porque olha só que interessante. Nós, seres humanos, somos animais. Ah, então se te chamarem de animal, né, tu não precisa ficar bravo. Não, claro, né, gente, quando uma pessoa chamou de animal, ela não está fazendo uma observação científica, ela está querendo ofender a pessoa, mas a gente é animal, tá, gente? Né? A gente é animal, só que a gente é um tipo de animal racional, né? Um animal que muda, né? A gente muda o nosso destino. Tá? Se vocês for pegar os macacos, o filho do macaco vai fazer a mesma coisa que o macaco faz, que é subir em árvore, comer banana, fazer macaquice. O neto do macaco a mesma coisa, o bisneto, o tataraneto e assim por diante. O macaco só vai mudar o seu comportamento quando o ser humano acabar com o seu habitat, né, natural, e ele ter que mudar o seu comportamento. Do contrário, ele vai fazer as coisas que os macacos fazem há centenas, há milhares de anos. Né? Milhares talvez seja um pouco exagerado. Mas enfim, não é que nem o ser humano. Por exemplo, meu pai era motorista, eu sou professora. A minha filha vai ser outra coisa, né? Talvez. Não vai querer ser professora, né? Não sei. Eu acho que não. Tá, bom. Vamos ver. Mas enfim, isso é legal do ser humano. Bom, terminando aqui esse vídeo, eu quero dizer por que o senhor Mark Bloch, né, o grande Mark Bloch, que criou uma escola própria de história, uma escola que via a história de maneira diferente, né, como eu já falei, por que ele não terminou esse livro? Tá? Ele não terminou esse livro porque esse livro foi escrito em 1944. Bom, o Mark Bloch lutou na Primeira Guerra Mundial e sobreviveu. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e sobreviveu. E ele lutou na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi em 1914, tá? Durou 4 anos, né? E ele, um francês, lutou na Primeira e na Segunda. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiram, os alemães nazistas invadiram a França, dominaram o norte da França, o sul se entregou. Os colaboracionistas de Vichy. E, bom, na cidade de Lyon, tinha um oficial nazista que era terrível, o tal de Klaus Barbie, né? E então o Mark Bloch, que escreveu esse livro no fronte de batalha, vou mostrar para vocês aqui uma carta que ele mandou pro colega dele, Lucien Febvre, que foi o cara que fundou a Escola Nova de História. Vou mostrar se eu achar. Bom, e ele lutou contra os nazistas, olha que coragem, mas acabou sendo assassinado em 1944. Tá? O Mark Bloch foi assassinado pelo açougueiro, né, ou carniceiro de Lyon, chamado Klaus Barbie. Aqui está a letra do nosso amigo Mark Bloch, tá? Bom, então ele fez história literalmente, né? Ele não apenas escreveu história, ele fez parte da história. Ele foi importante, porque o Mark Bloch também vai explicar que todo mundo dentro da história tem a sua importância. Ou seja, não é só os reis, não é só os presidentes, não são só os presidentes, não são só os reis, não são só os filósofos, não são só os chefes de Estado que merecem destaque na história, mas os trabalhadores, as pessoas comuns também fazem história. E então o nosso grande historiador Mark Bloch deixou esse grande livro para nós, um livro muito importante. Eu vou passar para vocês algumas partes dele, poucas é verdade, mas algumas para vocês pensarem. E esse livro ele não foi terminado porque os nazistas acabaram, interromperam a vida do Mark Bloch, certo? Em 16 de junho de 1944, ele perdia a vida, fuzilado na cidade de Lyon, na França. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o primeiro vídeo, ele vai dar aí 10 minutos. Eu vou tentar fazer os outros um pouco mais curto, mas
é um vídeo que vai servir como base para um estudo de 15 dias. Então, vocês olhem, olhem mais de uma vez se for o caso, tá? Porque é a nossa primeira aula. Valeu, um forte abraço, se cuidem.